Ótimo, então, galera, já comecei a gravar aqui. Qual que é a ideia, né? Eu vou estar focando aqui em fazer uma revisão para a gente, né, sobre qual vai ser a matéria que vai cair na minha prova. Então, vou passar ponto a ponto por cada um dos temas, certo? Qualquer tipo de dúvida, vocês me param, fazem a pergunta do mesmo jeito, e aí a gente vai seguir aqui. Perfeito? Então, deixa eu colocar aqui. Ótimo, ótimo. Deixa eu só jogar a tela de vocês para esse lado. Se a galera for chegando aí pouco a pouco, aí eu vou habilitando mais. Boa, boa. Então, olha, deixa eu colocar aqui. Júlia. Ótimo, Júlia Sancic, boa. Então, galera, o que acontece, né? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui os assuntos que vão cair na minha prova dia 23 do 10 aí, tá? Então, o primeiro tema, tá? Um tema forte que vai estar caindo lá na prova é o tema relacionado a potências, que nem eu passei para vocês, né? E aí, nesse caso, eu vou pegar a definição ali de potência, tá? Qual que é a ideia principal, tá, gente? Potência sempre ela vai ser a energia, certo? Que eu estou dispensando em certo momento, dividida pelo tempo. Então, potência é igual a energia dividida por tempo. E aí, galera, uma coisa importante ali quando eu estou falando de potência, né? É entender que ela é teoricamente a energia gasta em certo tempo. Só você tem que tomar cuidado com essa definição, tá, galera? Esse tal desse gasta, tá? Porque eu acho que, como vocês já devem ter pegado, né? Energia não se cria, energia não se perde, energia transforma-se. Tudo bem? E aqui, unidade de medida é essencial, tá bom? A energia, ela tem como unidade de medida principal o joule, enquanto a unidade de tempo é o segundo, tá, gente? Então, isso aqui vai ficar o joule por segundo. Esse joule por segundo aí vai ganhar um nome bonitinho. O nome bonitinho que ele ganha de grande relevância, que aparece muito no dia a dia, é o chamado watt. Então, a potência, que é a energia dividido pelo tempo, que é dado em joule por segundo, ela vai ser dada em watt. Essa é a medida, a unidade de medida de potência. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado ali é na definição de energia, tá? Você tem que ver qual que é a energia que está sendo envolvida ali na operação, tá? Por exemplo, se você perceber que existe altura, ou seja, foi denominada uma certa altura, uma certa massa, a energia que está relacionada à altura, galera, é a energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, ou seja, EPG. Então, nesse caso ali, a fórmula de potência vai depender da fórmula de energia, que é mgh. Onde H é a altura, G é a gravidade e M é a massa. Então, você tem que verificar isso. Lembrando que o tempo sempre está ali também presente na ideia de potência. Além disso, é normal, caso tenha movimento, certo? Caso tenha movimento, eu estou falando de um tipo de energia que é chamada de energia cinética. Nesse caso, a energia cinética vai ser mv² dividido por 2. Um outro tipo de energia também muito importante, que eu coloco em determinados sistemas, é o trabalho. Então, pode aparecer também o trabalho. Então, o trabalho é o quê? Ele vai ser a força vezes a distância percorrida vezes o cosseno de θ. Então, é força vezes distância vezes cosseno de θ. Esses são os três possíveis. Quando eu trabalho com essa questão relacionada ao trabalho, eu posso gerar uma nova fórmula de potência. A nova fórmula de potência é a seguinte. A potência, ela vai ser igual ali ao trabalho realizado durante determinado tempo. Então, vou marcar ali direto. Deixa eu só pegar aqui. Boa, certo. Então, olha, a potência ela vai ser igual ao trabalho realizado em certo tempo. Então, trabalho dividido por tempo. Dividindo, ou seja, abrindo essa fórmula do trabalho, eu vou ter a seguinte ideia. Vou ter que o trabalho, ela é igual à força vezes a distância. Força vezes distância dividido por tempo. Força vezes distância dividido por tempo. E onde eu tenho que chamar a atenção é essa relação que aparece aqui entre distância e tempo. Essa relação entre distância e tempo é extremamente importante, porque essa relação de distância e de tempo me mostra que
eu posso substituir isso daqui por velocidade. Então, eu posso falar sem sombra de dúvidas, tá bom? Que a força, a potência pode ser escrita como força vezes velocidade, caso a velocidade seja constante. E aí, o que acontece? A unidade de medida continua a mesma, tá bom? Aqui é em Newton, enquanto a velocidade é em metros por segundo. Então, essa unidade, o Newton metro por segundo, vai ganhar o nome também de watt. Então, o que acontece? Quando eu falar de potência, eu vou estar trabalhando principalmente essas ideias. Uma coisa importante também, depois eu vou fornecer para vocês esse PDF, tá? É a relação que a gente tem com a potência quando a gente está falando da energia gasta dentro de uma residência. Para eu poder medir qual é a quantidade de energia que é gasta em certa residência, ou seja, o consumo mensal, eu vou ter lá uma relação com a potência também. O que acontece? O que eu quero saber quando eu quero saber o consumo total? Eu quero saber qual que é a energia que foi gasta na residência. E aí ela vai ser a potência vezes o tempo em que o aparelho está funcionando. Você vai ver a potência do aparelho vezes o tempo. E é comum dentro das residências a gente dividir essa potência aqui por 1000. Então, dividido por 1000. Porque isso vai dar uma unidade de medida utilizada ali para o gasto, que ela é conhecida como quilowatt-hora. O quilowatt-hora é uma unidade de energia que é utilizada comumente aqui no Brasil para poder cobrar o gasto de energia de uma residência. Lembre-se que caso ele peça ali para vocês o consumo de energia mensal, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 30. E eu tenho que lembrar que depois tem um certo valor em dinheiro. Galera, esse tempo aqui obrigatoriamente tem que entrar em hora. O tempo tem que entrar em hora direto. E aí eu fecho essa parte que está relacionada à potência. Galera, sobe um joinha aí, alguma coisa do tipo, só para eu ter uma ideia dos senhores, se essa parte de potência está de boa, se vocês têm alguma dúvida específica nessa parte. Boa, boa. Rebeca não subiu o joinha, não sei se ela tem essa dúvida aí. Qualquer coisa você me manda aí, pode ser chat ou abrir áudio, tá, Rebeca? Tá ok? Boa, então ótimo, ótimo, ótimo. Eu deixei o chat aqui do lado também, para caso vocês queiram alguma pergunta. Certo, passando essa parte de potência, o próximo tema que vai ser trabalhado ali na minha prova é a tal da composição de movimentos. Essa composição de movimentos ou composição de velocidades, ela vai trabalhar com os senhores. A ideia é que quando eu falo de velocidade, eu tenho que ter bem claro ali qual é o seu referencial. Então, não faz sentido eu falar de velocidade sem adotar qual é o referencial que eu estou adotando. Isso me permite realizar operação entre os referenciais que me deixam ali saber quais são as velocidades possíveis. Então, olha aqui, ó, referencial. Então, acontece, por exemplo, ó, vou usar como exemplo clássico aquele que eu uso numa pessoa numa esteira, tá? Quando você tem uma pessoa numa esteira, eu vou ter 3 velocidades ali envolvidas. A primeira delas, né, é a velocidade que é interessante para a gente, a velocidade da pessoa em relação à Terra. Essa velocidade que ela tem realmente, tudo bem? Nesse caso, numa esteira, isso aqui sempre vai ser igual a zero. O que acontece? Você anda na esteira, mas você não sai do lugar. Isso aqui ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual à velocidade da pessoa em relação à esteira, ou seja, o quanto ela está correndo, mais a velocidade da esteira em relação à Terra. Uma operação que aparece aqui, para você saber do que você está falando, tudo bem? É essa questão de você mexer nos referenciais. Você tem um E aqui e um E aqui. Se você corta esses E's, você acaba tendo essa velocidade daqui de baixo. Isso aqui é quando eu tenho uma situação que é a situação unidimensional, tá bom? E aí acontece, tem duas situações possíveis. Uma é caso os dois estejam no mesmo sentido. Ou seja, os dois andando para frente, nesse caso. E aí eu vou poder escrever o seguinte, vai ser a soma, né? Velocidade da pessoa. Velocidade da pessoa em relação à Terra é igual à velocidade da pessoa em relação à esteira, mais a velocidade da esteira em relação à Terra.
E tem a segunda situação, é caso eles estejam em sentidos opostos. A única coisa que vai mudar quando a gente tem sentidos opostos é o sinal. Então, os dois em sentidos opostos, vai gerar o oposto disso aqui. Então, vai ficar o quê? Velocidade da pessoa em relação à Terra é igual à velocidade da pessoa em relação à esteira, menos a velocidade da esteira em relação à Terra. Então, essa questão de para onde está indo para frente ou para trás, vai ser importante. Se está indo um em direção ao outro, ou se está indo um contra o outro, tudo bem? E aí tem que tomar cuidado sobre o que ele está pedindo. Então, tem que saber denominar bem os referenciais. Essa aqui é a chamada composição de movimentos. Senhores, vocês conseguiram entender aqui essa ideia até o momento? Tá sossegado? Fala para mim aí, me sobe um joinha, ou se tem alguma pergunta, pode me falar. Fernando Trintin falou que tá ok, boa, Júlia, ótimo. Rebeca, ok. Então, acontece, aqui são as duas partes mais simples, digamos assim. A composição de movimento é a ideia relacionada à potência. A parte que ela se torna mais complexa é agora quando eu começo a falar dos lançamentos. Então, deixa eu passar para frente. Aqui eu vou falar para vocês dos famosos lançamentos. O que acontece? A gente vai começar pelo lançamento que é o mais complexo. Esse lançamento mais complexo é o lançamento oblíquo. O que vai acontecer no lançamento oblíquo? Eu vou trazer aqui, certo? O que acontece é o seguinte, geralmente no lançamento oblíquo, você faz o lançamento de uma bolinha, certo? Essa bolinha, ela parte daqui de baixo. Ela sobe até certa altura. Ela segue aqui e ela volta e cai lá do outro lado. Isso é um lançamento oblíquo. Bom, fatos importantes no lançamento oblíquo. Ele sempre tem aqui um determinado ângulo de lançamento. Esse ângulo de lançamento aqui, ó, θ, é extremamente importante, é o ângulo com a horizontal. O que acontece? Durante todo esse movimento, eu posso dividir ele em dois eixos praticamente. Um eixo que é o eixo X e um eixo que é o eixo Y. Então, eu divido em dois movimentos. O que vai acontecer? Primeiro, tudo que ocorre no eixo X vai respeitar as equações, nós falamos que são as equações do MU. É um movimento que é um movimento uniforme. Então, quer dizer que tudo em X é constante. A velocidade é sempre a mesma. Enquanto no eixo Y, o que acontece? Eu tenho a atuação da gravidade. Então, eu tenho um movimento que é chamado de movimento uniformemente variado. Isso vai mudar a maneira com que eu vou trabalhar de equação para equação. Porque pela primeira situação aqui, eu vou ter que dividir as velocidades. Nesse tipo de movimento, existem 3 velocidades atuando. Primeiro delas, tá bom? A velocidade real dessa bolinha, vou colocar ela aqui, ó. Nesse caso aqui, ela está fazendo exatamente a parábola. Então, isso aqui é a velocidade real que a gente chama de V. Temos uma decomposição dessa velocidade, que ela está nesse eixo aqui, ó, que é no eixo X, chamada de Vx. E eu tenho uma outra velocidade aqui presente no eixo Y, chamada de Vy. Escrever essas velocidades é extremamente importante. E aí dá origem às nossas equações auxiliares. São as equações que vão denominar esse movimento. Primeira delas, tá bom? A escrita de Vx. A velocidade em x, ela sempre vai ser a velocidade em v, o valor de v, vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno de θ. Deixa eu colocar aqui. O cosseno desse ângulo θ. A velocidade y ela segue o mesmo caminho. Então, Vy vai ser igual a v vezes o seno desse ângulo θ. Então, Vy é igual a v seno de θ. Caso eu queira saber v, o valor exato dele, eu posso trazer que v ao quadrado é igual a v vezes o cosseno de θ ao quadrado. Então, tudo isso aqui é ao quadrado, tá? Tanto v quanto
tanto V quanto cosseno. Então, V cosseno de θ ao quadrado mais V seno de θ ao quadrado. Querendo ou não, são as componentes, tá bom? Componente Vx e componente Vy ao quadrado. E caso eu queira tirar o ângulo também, existe uma equação que pode ser auxiliar aqui para poder tirar o ângulo, que é a equação tangente. Então, posso trazer que a tangente do ângulo θ é igual a o Vy dividido por Vx. Essas são equações auxiliares. São as equações que a gente tem ali para poder auxiliar o seu movimento e falar das velocidades. Então, acontece, se eu ver um Vx ali, eu vou ter que substituir esse Vx por V cosseno de θ. As próximas equações são as equações que nós chamamos de equações principais. São as equações que falam do movimento. Equações principais. Essas equações principais, querendo ou não, são apenas as equações que descrevem o movimento. Primeiro, uma no eixo x. Essa aqui, como o movimento é uniforme, tem uma equação só. X é igual a Vx, que é constante no movimento todo. Vx vezes o cosseno de θ, vezes o tempo. Deixa eu tirar esse cosseno não está aqui não, só vou deixar direto. Vx vezes o tempo. Então, é Vxt. Essa aqui é a única equação do eixo, que é o eixo x. Já no eixo y não, tá, galera? O eixo y eu vou ter aqui 3 equações. Primeiro delas, tá bom? Velocidade final em y é igual a velocidade inicial em y, V0y, mais gt. Nesse caso, a gravidade, né? Mais a gravidade vezes o tempo. Mais gt. Primeira equação. Segunda equação, y, né, a altura nesse caso, ela vai ser igual a V0yt mais gt quadrado sobre 2. Então, deixa eu colocar aqui. Sobre 2. Aqui é a segunda equação do movimento. E a terceira e última equação, que é a equação de Torricelli, Vfy ao quadrado, é igual a V0 V0y ao quadrado, mais 2 vezes g, vezes a altura, nesse caso a distância, tudo bem? Então aqui eu tenho as equações, que são as equações auxiliares e as equações principais, tudo bem? Galera, até o momento, fala para mim, faz sentido aí? É H mesmo? Esse H poderia ser o Y, tá, Rebeca? Que nesse caso aqui a gente pode falar que é a altura, tá? Esse H aí é o H de altura, tudo bem? Nesse caso, o tanto que ele subiu, ou o tanto que ele se encontra no momento. Dá um toque para mim, você pegou aí, Rebeca. Galera, dá um toque para mim se vocês conseguiram fazer sentido para vocês, as equações auxiliares e as equações principais até o momento. De boa? Ótimo, ótimo. Então, o que acontece? Geralmente, aqui nessa prova, eu não vou estar trabalhando tanto aqui essas equações. O que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando aqui nas equações, se as equações são geradas daqui. Então, as equações que eu falo que são equações derivadas, tá? As equações que são derivadas, galera, vai depender de alguns fatos. Então, esses fatos vão ser a principal análise. Então, você tem que saber quais são os fatos relacionados a esse movimento. Primeiro fato, tá, galera? E o mais importante de todos. Na altura máxima, ou seja, lá no topo, vou colocar como no topo. No topo do movimento, a velocidade em y é igual a 0 metros por segundo. Gente, isso aqui é um fato que você tem que tomar cuidado, tá? A única velocidade ali no topo que é igual a 0 é a velocidade em y. Existe velocidade ainda, mas existe uma velocidade em x. Essa velocidade em x ela é feita durante o movimento todo, tá bom? Segundo fato, tá bom? Segundo fato é que o tempo de subida
é igual ao tempo de descida. Então, esse segundo fato eu vou utilizar também comumente, várias vezes, para poder gerar aqui as equações. Eu vou precisar desse segundo fato. E o terceiro fato é o ângulo que a gente chama de ângulo áureo, aquele que me dá um maior deslocamento. O ângulo áureo acontece com 45 graus. O ângulo que vai me dar o maior deslocamento é o ângulo de 45 graus. Então, maior deslocamento, ou seja, maior distância jogada no eixo X, tá bom? Não a maior altura, vai me dar o maior deslocamento. Vou ter que usar esses fatos aqui, esses três fatos, para poder gerar as equações que eu vou trabalhar aqui. Primeira dessas equações são chamadas de equações derivadas. Deixa eu jogar aqui. Equações derivadas. Primeira delas, tá bom, galera? É a equação que a gente chama de altura máxima. Ela vai usar o fato, né, que no topo a velocidade em y é igual a zero. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali Torricelli. Então, eu vou pegar VFY ao quadrado igual a V0y ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. E quem que eu vou isolar? Eu vou isolar o h e vou fazer com que a velocidade y seja igual a zero. Isso vai chegar numa relação que vai trazer a seguinte ideia, que V0y ao quadrado, a altura máxima vai ocorrer em V0y ao quadrado sobre 2g. Então, caso eu tenha a equação, eu tenha ali a altura máxima, eu posso aplicar direto essa equação, tá bom? Então, essa equação é a equação principal, caso eu fale para vocês de altura máxima. A altura máxima dele é V0y ao quadrado sobre 2g. Primeira equação, tá bom? Segunda equação que vai aparecer aqui, tá? É a equação que nós chamamos de equação de tempo de subida. Ela vai falar para a gente qual é o tempo que leva para você subir até a altura máxima. O tempo de subida, ele vai usar o mesmo fato, né? Que a velocidade em y é igual a zero. E aí eu vou trazer a seguinte ideia, eu vou usar a equação ali, que é a equação do vovô ateu, né? Então vai ficar VFY é igual a V0y mais GT, gravidade vezes o tempo. E aí eu vou isolar o tempo, então eu vou ter a equação do tempo de subida. Então o tempo de subida, TS, vai ser igual a V0y dividido por G. Equação de tempo de subida. Então tá aqui, ó, V0y dividido por G. Então eu tenho mais uma equação aqui. A próxima equação é a equação de tempo total. Posso colocar ela aqui também. Então, como é que vai funcionar essa equação que é chamada de equação de tempo total? O único fato que ela usa, né, é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu posso trazer para vocês que o tempo total, né, TT, vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes V0y dividido por G. Então, posso colocar aqui 2 vezes V0y dividido por G. Dividido por G. Então, eu tenho aqui uma terceira equação. Falta apenas uma, mas até o momento eu vou perguntar para os senhores se vocês conseguiram pegar essas equações que estão aí em Y. Quando é que você vai usar ela, tá, gente? Vocês só usam ela quando você precisa de alguma coisa que esteja relacionada à altura, tá bom? Qualquer coisa relacionada à altura ou tempo de subida, vocês vão usar essas três equações. Galera, fala para mim se tá ok? Vocês conseguiram pegar até o momento? Sim, sim. Galera, o que eu sempre recomendo, tá? Para você pegar bem, entender bem essas equações, é legal você reproduzir, né? Você pegar ali, colocar os passo a passo, jogar ali as equações, são as auxiliares e as principais, e depois realizar os fatos para poder chegar nas equações. Se você fez isso, você tem controle total do que está acontecendo. E agora tem que colocar a última equação, que é a equação que a gente fala que é a equação do deslocamento. Ele vai te dar ali o alcance, né? A equação de alcance, né, dessas equações derivadas, ela parte ali do eixo x. Então, ele traz que x
é igual a V0x mais V0x vezes o tempo. Tudo bem, na verdade, só direto. E aí o que acontece, tá, gente? Eu não vou nem chamar de V0x, vou chamar de Vx, né? Que é o que acontece mesmo, a velocidade dele. O que vai acontecer? O tempo ele não pode ser separado do eixo x e do eixo y. Então quer dizer que o tempo total do movimento em y também vai ser igual ao tempo total do movimento em x. Então eu vou poder trocar o tempo ali pela equação do tempo total, que vai ser 2 vezes Vy, vou colocar V0y, né, como eu tinha tratado, sobre G. Sobre G. Lindo e maravilhoso. E aí o que vai acontecer? Eu vou substituir isso lá dentro. Então vai ficar x é igual V0x. V0x e Vx é a mesma coisa, tá, galera? Porque a velocidade é constante sempre, tá? Vezes 2 vezes, né? V0y, estou substituindo ali, dividido por G. Dividido por G. O que acontece? Eu vou abrir essas equações. Então, abrindo ela, eu vou ter a seguinte ideia. Eu vou ter aqui, ó, que V0x é V0 vezes o cosseno de θ. Cosseno desse ângulo θ. Vezes 2, né? E aí, V0y vou abrir também. Fica V0 vezes agora o seno de θ. Isso sobre G. E aí o que acontece? Para poder fechar isso daqui, eu vou precisar usar uma relação trigonométrica. O que é essa relação trigonométrica, né? É a multiplicação do seno de θ vezes o cosseno de θ, tá bom? Quando eu pego o seno por cosseno ali de θ, eu posso escrever que isso aqui é igual ao seno de 2 θs. Isso aqui é chamado de fórmula de arco duplo, que aí eu dei como verdade para vocês, só que os senhores deveriam depois verificar lá com o Diego, tá bom? É o seno de 2 θs e nesse caso aqui sobre 2. Seno de 2 θ sobre 2. Então acontece, qual que é a única coisa que vai ser realizada aqui? Eu vou substituir ali, porque na hora que eu isolo vai ficar V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, e aí vezes seno de θ vezes cosseno de θ sobre G. Ou 2 vezes, na verdade, né? Tem 2 aqui, ó. Sobre G. E aí eu posso substituir isso tudo ali pelo seno de 2 θs. Então, sobre G. E aí eu chego na fórmula, que é a fórmula real do alcance máximo, V0 ao quadrado. Vezes seno de 2 θs sobre G. Isso é a equação, né, que a gente fala que é a chamada equação de alcance. Então, quer dizer, se eu quero saber o alcance de qualquer coisa, eu preciso saber ali qual que é o valor da gravidade, o valor da velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Eu tendo acesso a isso, eu chego ali ao alcance. E aí, essa equação ela pode ser tratada aqui também para o alcance máximo. Como é que vai ser a questão do alcance máximo? É o alcance no ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é o ângulo áureo ali, o ângulo que qualquer esportista busca. Então, eu posso falar que a equação de alcance máximo, ela vai ser igual a V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, dividido por G, que é a gravidade. Porque aí, nesse caso, o seno vai desaparecer. V0 ao quadrado dividido por G. Isso no ângulo que é o ângulo de alcance máximo, tá, galera? Isso aqui, o ângulo de alcance máximo é sempre 45 graus.
E aí finaliza. Galera, em termos da prova, vocês vão estar usando ali muito mais as 4 últimas equações. As equações são as equações derivadas. Mas sempre é importante ali saber chegar a esse tipo de equação, tudo bem? Nessa prova, né, como ela vai ser ali de alternativa, é claro que eu não vou cobrar isso. Se fosse uma prova presencial, ou seja, a prova física, eu ia cobrar esses desenvolvimentos. Tudo bem? Galera, até o momento, vocês conseguiram pegar aqui? Me diz aí, por favor. Guilherme Reis, Rebeca Fontana, Fernando Trintim, Júlia Salve, Júlia Sancic, Beatriz, né? Chegou. Depois você dá uma olhada aí, Beatriz, no vídeo, você assiste o começo desse vídeo de novo, tá? Que aí é a parte que você perdeu até o momento. Já passei a parte dos lançamentos, quando eu trato do lançamento oblíquo. Próximo tipo de lançamento aqui, ele não é tão complicado como o primeiro. É o lançamento que a gente fala que é o lançamento horizontal. A diferença desse lançamento horizontal só é que agora eu tenho meio movimento. Então, esse é um lançamento que ele é feito lá de cima, né? Caso eu tenha lançado alguma coisa. Então, ó, ele é feito daqui de cima. E aí o que acontece, né? Os tipos de equações são as mesmas. Mas agora aqui, quando eu tenho a velocidade inicial dele, é a velocidade em x, tudo bem? Então, eu tenho uma velocidade. E aqui, de novo, no topo, né? V no topo, que é a velocidade em y, é igual a 0 metros por segundo. E aí eu vou continuar usando os fatos, né? Eu vou ter um movimento aqui para baixo, que é um MUV, movimento uniformemente acelerado. E vou ter ainda um movimento aqui em x, que continua sendo um MU. Então, não muda isso, tá bom? As coisas ficam iguais. Isso faz com que as equações também se mantenham. Então, eu vou ter no eixo y a equação que eu vou sempre usar, as equações, né, que eu vou usar, vai ser que a altura é igual, como V0 em y é zero, eu posso ignorar ele, então isso aqui vai ficar apenas GT quadrado sobre 2, então ele está caindo ali sobre uma queda livre. GT quadrado sobre 2 é uma equação mais simples. Segunda equação, que é a equação de velocidade, né, a velocidade final em y, a velocidade que ele atinge lá embaixo, vai ser igual a g vezes t apenas, g vezes o tempo. E a terceira equação, que vai ser a equação de Torricelli, vai ser VFy ao quadrado, ou seja, a velocidade lá embaixo, é igual a 2 vezes g vezes h. Isso no eixo y. Enquanto no eixo x, eu mantenho a mesma equação. O eixo x vai ser x igual a vx vezes t. Acabou. Então, acontece aqui são as equações no lançamento horizontal. E aí finaliza aqui os lançamentos. Só a diferença do lançamento horizontal e o lançamento, que é o lançamento oblíquo, o lançamento oblíquo ele parte de baixo, o horizontal ele é lançado já lá de cima e acaba caindo. Geralmente é lançamento de bombas ou coisa do tipo. Galera, vocês conseguiram pegar aqui o lançamento horizontal? Fala para mim só pro joinha para ter uma ideia aí. Que aí, boa, ótimo. E aí eu vou passar para a parte agora que está relacionada ao som. Então, deixa eu passar aqui. O que acontece? Em relação ao som, tá? Nesse caso agora eu tenho a parte que a gente pode chamar diretamente de acústica, que ela vai fazer o estudo do som e alguns fenômenos ondulatórios em conjunto, tá? Primeiro desses fenômenos ondulatórios, tá bom? Que tá ali, que a gente trabalhou, né? Que a gente discutiu, é a diferenciação ali de o que é som. Então, o som, ela é uma onda mecânica. Onda mecânica longitudinal, como eu expressei hoje. Longitudinal. E, ao mesmo tempo, tridimensional. Então, ela tem 3 dimensões. E tridimensional. Dentro do som tem algumas características que são importantes. Primeira delas, né, a velocidade dele. A gente sempre vai ter a seguinte relação. O som ele anda mais rápido nos objetos sólidos. Sólidos anda um pouquinho mais lento nos líquidos. E a velocidade menor dele é nos gasosos. Então, velocidade nos gases, tudo bem? Isso impacta ali na velocidade no ar.
A velocidade no ar, que a gente pode falar do som, é de 340 metros por segundo, tá bom? O som, ele tem uma característica importante que está dentro do limite de audição humana, tá bom? O que vai acontecer? Um ser humano, né, audição humana, ele vai conseguir ouvir através do seu tímpano sons que estejam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Qualquer coisa que fuja desse limite, o ser humano não é capaz de escutar. Então, você tem 20 Hz e 20.000 Hz. O som tem algumas propriedades importantes ligadas à acústica, ligadas à música. Uma delas é a altura. Quando eu falar para vocês de altura, é a mesma coisa que frequência. E está relacionada com a escala musical, escala harmônica. Sendo que eu posso diferenciar entre sons graves e agudos. Lembrando que um som grave é um som de baixa frequência, enquanto um agudo é um som de alta frequência. Essa é a primeira propriedade que eu posso trazer do som. Segunda propriedade, deixa eu trazer mais para cá só. Segunda propriedade importante que eu vou colocar aqui para os senhores é o que a gente chama de volume. O volume do som está ligado obrigatoriamente, está ligado à intensidade que está ligada à amplitude da onda. Quanto maior a amplitude da onda sonora, ali maior é o volume. E a terceira propriedade que o som tem é a sua questão chamada de timbre. Onde o timbre ele está ligado diretamente ao formato da onda. E é ele que permite diferenciar diferentes instrumentos musicais. Senhores, até o momento vocês conseguiram pegar essa ideia aqui sobre o som? Tá ok? Quanto mais espaçado for o meio, mais difícil é de ouvir? Sim, Beatriz. Quanto mais espaçado é o meio, mais difícil é de ouvir. Esse aí é um dos motivos aí de porque quando você fala de longe, a pessoa não entende tão bem lá do outro lado, tá bom? Vou seguir aqui para poder trazer agora os fenômenos, né? Os dois fenômenos importantes ali que vão ser cobrados. O primeiro deles, né? A ideia é extremamente importante, que o som ele sofre eco. O que vai ser o eco? O eco é a reflexão do som em um obstáculo. Ele sofre esse efeito. O segundo efeito importante também, que é capaz de subir, é a refração. Então, quer dizer que o som ele altera sua velocidade ao trocar de meio. O som também ele é capaz de sofrer difração. A difração é a passagem do som por obstáculos. E o último efeito é o famoso efeito Doppler, que é a alteração da frequência percebida devido ao movimento da fonte, que é o que a gente trabalhou hoje em aula, né? Bom lembrar, tá? A equação do efeito Doppler, já vou colocar ela aqui para vocês, é a seguinte. A frequência percebida por mim, né? A frequência que eu estou recebendo, ela é igual à frequência da fonte, então vou colocar como F fonte. Frequência original, vezes a velocidade do som no ar, menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade no ar também, menos a velocidade da fonte. Lembre-se que caso o observador esteja parado, tá bom? Eu posso falar que a velocidade dele é zero. E aí, por via de regra, eu posso falar que sempre que você tem uma aproximação, ou seja, a fonte está se aproximando de vocês, a tendência é que o som torne-se mais agudo.
Quando há um afastamento, ou seja, quando ele está se afastando, a tendência é que o som torne-se mais grave. Tudo bem? Então, você vai ter o som que ele vai ficar mais grave, você vai conseguir entender isso, você vai ver um som ali um pouquinho mais grosso. Isso aqui você percebe muito bem ali quando você tem uma ambulância. Tá? Isso aqui é um efeito geralmente visto em ambulâncias, tá bom, galera? Em ambulância isso ocorre muito. Lá no trânsito, aí você escuta aquele barulho estranho, ele vem ali do efeito Doppler. Senhores, até o momento vocês conseguiram pegar essa parte aqui? Fala para mim como é que tá aí. Guilherme Reis, Fernando Trintin. Guilherme Reis falou que tá ok, Júlia Salve também. Tá bom, Fernando, ok. Beatriz Electra, Júlia Sancic, ótimo. Boa. Então, galera, agora a última parte são os instrumentos musicais. E aí, dentro dos instrumentos musicais, eu tenho que conseguir ali diferenciá-los, tá? Instrumentos musicais. Primeiro tipo de instrumento musical são os instrumentos de cordas. No instrumento de corda, ele vai respeitar sempre duas equações. Primeiro delas, a frequência, né, das ondas sonoras que eu estou gerando, ou das notas musicais, vai ser igual a N, que é a posição da nota musical, vezes a velocidade da corda, velocidade da onda na corda, sobre 2 vezes L, onde L é o tamanho ali da corda, nesse caso, o tamanho do instrumento musical. E a velocidade ela vai depender do seguinte fator no instrumento de corda. Ela vai ser igual a raiz da tensão sobre a densidade linear. Então é bom lembrar isso aqui, a tensão da corda, ou seja, contracionada ela está sobre a densidade. E aí a densidade ali, ela fala se a corda ela é uma corda fina ou é uma corda grossa. Todo instrumento de corda vai usar esse tipo de equação. Em contrapartida, eu tenho também os instrumentos de sopro, abrindo pelos instrumentos são chamados de tubo aberto. O de tubo aberto, ele vai trabalhar com essa seguinte equação também, F é igual a N vezes V sobre 2L. Só que agora a velocidade é a velocidade do som no ar. Vai ficar 340 metros por segundo, porque no instrumento de sopro você usa ali o ar para poder realizar essa vibração. E o último aqui é o instrumento de tubo fechado, que também vai usar o ar da mesma maneira, mas na hora que eu trabalho a equação aqui, ao invés dela ser dividida por 2 L's, ela vai ser dividida por 4 L's. Então, F é igual a N vezes V, dividido por 4L. Aqui é interessante perceber que no tubo fechado você tem ali uma maior divisão musical, então você pode gerar mais sobretons, mais notas, tá? E aí é importante vocês pegarem essa parte dos instrumentos musicais de maneira qualitativa, né? Tipo, o que vai acontecer se eu tracionar a corda? Ela vai ficar mais aguda ou vai ficar mais grave? Essa é a ideia. Aqui nesse caso que eu estou falando, se eu aumento a tração, aumenta a velocidade, portanto, aumenta a frequência. Logo, o som fica mais agudo. Caso o instrumento seja maior, vai aumentar o valor de L, que é o tamanho do comprimento da corda, vai diminuir a frequência e, por exemplo, portanto, o som vai ficar mais grave. Vocês percebem isso somente quando comparam ali um violão e um violoncelo. Senhores, esses são os temas que irão cair na minha prova. Então, na minha prova eu tenho esses temas de maneira clássica para cair, tá bom, galera? Eu vou tirar agora a gravação. Caso alguém de vocês tenha alguma dúvida, tá bom? Vocês vão poder falar à vontade. Deixa eu tirar aqui. Ótimo, ótimo. Então, espero que vocês estudem aí para a minha